Capítulo 1. Conceito de equilíbrio. O tripé do equilíbrio é a base da vida humana. Equilíbrio. Esta palavra, que tantas vezes escutamos e almejamos, carrega um peso profundo e vital na busca por uma vida plena e significativa. Mas, para compreendermos verdadeiramente o que significa ter equilíbrio, precisamos mergulhar em sua origem, seu significado e na importância de construir uma base sólida sobre a qual toda a nossa vida será erguida. A palavra equilíbrio tem suas raízes no latim equilibrium, que é a junção de aicus igual e libra, balança. Desde tempos antigos, o conceito de equilíbrio tem sido associado à ideia de igualdade, harmonia e justiça. As civilizações mais sábias entenderam que o equilíbrio é a chave para a estabilidade e a longevidade, não apenas na arquitetura física, mas também na arquitetura da alma e da mente humana. Sócrates, o grande filósofo grego, enfatizava a importância do conhece-te a ti mesmo, um passo essencial para alcançar o equilíbrio interno. Ele acreditava que, para se viver uma vida virtuosa e harmoniosa, era necessário primeiro entender e dominar os próprios desejos e emoções. Sem essa base de autoconhecimento, a vida torna-se instável, como uma construção erguida sobre areia. Platão, discípulo de Sócrates, aprofundou-se na ideia do equilíbrio ao propor que a alma humana é composta por três partes, a racional, a espiritual e a apetitiva. Para Platão, o equilíbrio ocorre quando essas três partes estão em harmonia, com a razão guiando as outras duas. Aqui, vemos o embrião do que hoje chamamos de tripé do equilíbrio, o corpo físico, o corpo psicológico e o corpo espiritual. Leonardo da Vinci, mestre do Renascimento, também buscou o equilíbrio em todas as suas criações. Ele viu o corpo humano como uma obra-prima da natureza, onde cada parte desempenha um papel crucial para o funcionamento do todo. Da Vinci entendia que a saúde e a beleza de qualquer construção, seja uma máquina, uma pintura ou o próprio corpo, dependem da simetria e da harmonia entre seus componentes. Na psicologia moderna, Carl Jung nos deu uma visão profunda do equilíbrio ao introduzir o conceito de individuação, onde o equilíbrio é alcançado quando o consciente e o inconsciente se alinham em uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal. Jung sabia que a falta de integração entre essas partes poderia levar ao caos e à desarmonia, tanto interna quanto externamente. E por fim, não podemos esquecer Jesus, cuja mensagem central de amor, compaixão e perdão também carrega em si um profundo convite ao equilíbrio espiritual. Jesus nos ensina que o verdadeiro equilíbrio vem de uma conexão íntima com o divino, que se reflete em nossas ações e atitudes diárias. Mas como, então, alcançamos esse equilíbrio tão sonhado? A resposta está na construção de uma base sólida, que será o alicerce de toda a nossa vida. Esta base é composta por três pilares fundamentais que eu chamo de tripé de sustentação. 1. Corpo físico. A manutenção do corpo, nosso templo, é essencial. Alimentação saudável, exercícios regulares e descanso adequado formam a base física necessária para sustentar nossa jornada. Como uma casa que precisa de alicerces fortes, o corpo precisa de cuidados constantes para evitar que a estrutura desmorone. 2. Corpo psicológico. Nossa mente é o centro de comando de nossas ações. Para manter o equilíbrio, é preciso cultivar uma mente saudável por meio do autoconhecimento, da terapia, da meditação e do aprendizado contínuo. A mente, quando em harmonia, nos permite tomar decisões conscientes e viver de maneira mais plena e satisfeita. 3. Corpo espiritual. O espírito, a parte mais sutil de nossa existência, nos conecta com algo maior, seja Deus, o universo, ou a natureza. O cuidado espiritual, por meio da oração, da contemplação ou da prática de valores elevados, dá sentido à nossa vida e nos ajuda a encontrar paz em meio ao caos. Assim como uma grande construção necessita de uma fundação firme, nossa vida precisa de uma base sólida para suportar os desafios e as adversidades. Se negligenciarmos um desses pilares, corremos o risco de ver toda a nossa construção ruir. Portanto, investir no equilíbrio entre o corpo físico, o psicológico e o espiritual é a chave para uma vida estável, harmoniosa e verdadeiramente realizada. Neste livro, você encontrará não apenas a teoria, mas também práticas diárias simples que o ajudarão a fortalecer essa base. Com o tripé do equilíbrio bem alicerçado, você estará preparado para construir uma vida sólida, onde cada novo desafio será uma oportunidade de crescimento e não uma ameaça de desmoronamento. Capítulo 2. A jornada de Lucas. A redescoberta do equilíbrio. Lucas era o tipo de pessoa que muitos admiravam à primeira vista. Aos 35 anos, ele tinha uma carreira de sucesso como executivo em uma grande empresa de tecnologia, uma família amorosa, e um círculo de amigos que o consideravam um exemplo de determinação e competência. Por fora, tudo parecia perfeito, mas, como tantos outros, Lucas carregava um peso invisível, uma desconexão interna que ele mesmo não compreendia completamente.
Nos primeiros anos de sua carreira, Lucas dedicava quase todo o seu tempo e energia ao trabalho. Ele acreditava que, para ser bem-sucedido, precisava estar sempre à frente, sempre disponível, e sempre um passo adiante da concorrência. As longas horas no escritório e as constantes viagens de negócios começaram a cobrar seu preço, mas ele ignorava os sinais de cansaço, as dores de cabeça constantes, e o aumento da irritabilidade. Afinal, pensava, isso fazia parte do pacote de ser um profissional de sucesso. No entanto, o desequilíbrio começou a se manifestar de maneiras mais preocupantes. Fisicamente, Lucas notou que sua energia estava diminuindo. Ele, que sempre fora atlético, começou a ganhar peso e a sentir dores persistentes nas costas e nas articulações. Sua saúde parecia escapar por entre seus dedos. No entanto, ele continuava a se enganar, acreditando que uma ida ocasional à academia resolveria o problema. Psicologicamente, Lucas estava exausto. Ele passava noites em claro, preocupado com prazos, com as expectativas dos superiores, e com as constantes mudanças no mercado. A ansiedade tornou-se sua companheira constante, e ele começou a perceber que estava se distanciando das pessoas que mais amava. Os momentos com a família, que antes eram seu refúgio, agora se tornaram mais uma obrigação em sua lista interminável de tarefas. Ele se tornava cada vez mais impaciente e distante, mesmo quando estava presente fisicamente. Espiritualmente, Lucas estava perdido. Embora tivesse crescido em um lar com valores religiosos, ele havia se afastado dessas práticas à medida que sua carreira avançava. Não por rejeição consciente, mas por falta de tempo. A conexão que ele sentia com algo maior, com um propósito de vida, foi se enfraquecendo até quase desaparecer. Ele sentia um vazio, uma sensação de que, apesar de todo o sucesso material, algo essencial estava faltando. O ponto de virada veio em um dia aparentemente comum. Durante uma importante reunião de negócios, Lucas sentiu um aperto no peito, seguido por uma forte tontura. Ele tentou ignorar, mas o mal-estar só piorou. Preocupado, foi levado ao hospital, onde os médicos realizaram uma série de exames. Felizmente, não foi um ataque cardíaco, mas o diagnóstico foi claro: estresse crônico, excesso de trabalho e falta de cuidados com a saúde física, mental e espiritual. Esse episódio foi um despertar brutal para Lucas. Ele percebeu que, se continuasse naquele ritmo, sua saúde, e possivelmente sua vida, estava em risco. Foi então que decidiu, pela primeira vez em muitos anos, que precisava cuidar de si mesmo. Mas por onde começar? Ele se sentia sobrecarregado só de pensar em mudar seus hábitos. A jornada que se seguiu foi, em muitos aspectos, a mais desafiadora de sua vida, mas também a mais transformadora. Lucas começou pelo corpo físico. Ele contratou um personal trainer e começou a frequentar a academia regularmente. Mas dessa vez, sua abordagem foi diferente. Ele não estava apenas tentando perder peso ou melhorar sua aparência, estava buscando reconectar-se com seu corpo. Aprendeu a ouvir seus sinais, a respeitar seus limites e a dar a ele o descanso e a nutrição de que precisava. As dores começaram a diminuir, e a energia que ele pensava ter perdido para sempre começou a retornar. Ele também adotou práticas de meditação e respiração, que o ajudaram a relaxar e a encontrar uma nova vitalidade. Em seguida, Lucas focou no corpo psicológico. Com a ajuda de um terapeuta, ele começou a explorar as causas de sua ansiedade e estresse. Ele aprendeu a lidar com suas emoções de maneira mais saudável, a identificar os gatilhos que o levavam à exaustão mental, e a estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal. Além disso, começou a praticar a gratidão, escrevendo todos os dias sobre as coisas boas em sua vida, o que o ajudou a mudar seu foco do que estava errado para o que estava certo. Por fim, Lucas redescobriu o corpo espiritual. Ele percebeu que, para se sentir verdadeiramente completo, precisava de algo mais profundo do que sucesso material. Começou a meditar regularmente, e encontrou o tempo para a leitura espiritual e para a contemplação. Voltou a frequentar um grupo de meditação e espiritualidade, onde se sentiu acolhido e compreendido. Esse processo o reconectou com um senso de propósito e o ajudou a encontrar paz em meio ao caos do dia a dia. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, cheio de altos e baixos, de vitórias e retrocessos. Mas, com o tempo, Lucas começou a notar as mudanças em todos os aspectos de sua vida. Ele estava mais saudável, mais calmo e mais conectado com aqueles ao seu redor. O trabalho, que antes era sua única fonte de identidade, tornou-se apenas uma parte de uma vida mais equilibrada e satisfatória. Lucas descobriu que o verdadeiro sucesso não era medido apenas pelo status profissional ou pelas conquistas materiais, mas pelo equilíbrio entre o corpo físico, o corpo psicológico e o corpo espiritual. Ao cuidar de cada um desses aspectos, ele encontrou uma nova forma de viver, uma vida em harmonia, repleta de propósito e verdadeira realização.
A história de Lucas é um exemplo poderoso de como a vida pode mudar quando dedicamos tempo e energia para cuidar de nós mesmos de maneira integral. É um lembrete de que, embora as demandas do mundo externo sejam intensas, o verdadeiro equilíbrio e felicidade vem de dentro. Ao seguir o exemplo de Lucas e embarcar em sua própria jornada de autocuidado, você também pode descobrir um novo sentido de paz, propósito e bem-estar em sua vida. Esta é a promessa deste livro, guiá-lo na redescoberta do equilíbrio através do cuidado com seu corpo físico, psicológico e espiritual. Como Lucas, você enfrentará desafios, mas também encontrará uma nova forma de viver, uma vida que vale a pena ser vivida em toda a sua plenitude. Capítulo 3, a sabedoria ancestral e o tripé de sustentação, Sócrates, Platão e o equilíbrio humano. Ao longo da história da humanidade, grandes pensadores têm explorado as profundezas da alma humana, buscando entender como podemos viver vidas mais equilibradas, significativas e harmoniosas. Dois dos maiores filósofos da Grécia Antiga, Sócrates e Platão, deixaram um legado de sabedoria que ressoa profundamente até hoje, especialmente quando analisarmos suas ideias através da lente do autocuidado integral, o cuidado do corpo físico, psicológico e espiritual. Neste capítulo, exploraremos como os ensinamentos de Sócrates e Platão oferecem uma base filosófica para o que chamamos de tripé de sustentação, a interdependência entre o corpo físico, o corpo psicológico e o corpo espiritual. Embora esses conceitos sejam antigos, suas aplicações são atemporais e essenciais para quem busca viver uma vida equilibrada e plena. Sócrates e o cuidado da alma. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, foi um fervoroso defensor do autocuidado, mas com uma perspectiva que ia além do corpo físico. Sua famosa máxima "conhece-te a ti mesmo" encapsula a essência de sua filosofia, a importância do autoconhecimento como o caminho para a verdadeira sabedoria e, por extensão, para uma vida equilibrada. Sócrates acreditava que o ser humano deveria focar no cuidado da alma, que ele considerava a verdadeira essência de uma pessoa. Para ele, a alma representava o centro da moralidade, da razão e da inteligência, e cuidar dela era essencial para viver uma vida virtuosa e boa. Essa visão de Sócrates pode ser entendida como uma precursora do que hoje chamamos de cuidado do corpo psicológico e espiritual. Segundo Sócrates, o cuidado da alma exigia uma vida de exame constante. Ele viu a reflexão e o diálogo como ferramentas para purificar a alma, livrando-a das ilusões e desejos enganosos que afastam o indivíduo de sua verdadeira natureza e propósito. Esse processo de autoconhecimento e autoexame é central para a manutenção do equilíbrio interno, pois nos permite entender e alinhar nossas ações, pensamentos e emoções com nossos valores e crenças mais profundos. No contexto do tripé de sustentação, o cuidado da alma socrático pode ser visto como a base do corpo psicológico e espiritual. Ao promover o autoconhecimento, Sócrates nos ensina a cultivar uma mente clara e um espírito forte, que nos permitem enfrentar os desafios da vida com sabedoria e coragem. Em termos práticos, isso se traduz em práticas como a meditação, a reflexão diária e o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente e orientada para a virtude. Discípulo de Sócrates, Platão expandiu os ensinamentos de seu mestre e desenvolveu uma filosofia que integra de maneira mais explícita os três aspectos do tripé de sustentação. Em sua obra A República, Platão apresenta a famosa metáfora da carruagem alada, que representa a alma humana dividida em três partes: o logos, razão, o timos, espírito, e epitimia, desejo. Essa divisão tripartite da alma platônica reflete a complexidade da natureza humana e a necessidade de equilíbrio entre suas diferentes partes. 1. Logos, razão, representa a parte racional da alma, responsável pela sabedoria, pela busca do conhecimento e pela tomada de decisões ponderadas. O Logos é o que nos guia na direção da verdade e da justiça, sendo crucial para o desenvolvimento do corpo psicológico. Para Platão, uma vida bem vivida é aquela em que a razão governa as outras partes da alma, garantindo que nossas ações sejam guiadas pela sabedoria e pelo discernimento. 2. Timos, espírito, refere-se à parte da alma que contém a coragem, a força de vontade e o senso de honra. É o timos que nos dá a energia e a motivação para agir, defendendo o que acreditamos ser justo e correto. No contexto do tripé de sustentação, o timos está intimamente ligado tanto ao corpo psicológico quanto ao corpo espiritual, pois é o que nos move a perseguir nossos ideais e a enfrentar adversidades com resiliência. 3. Epitimia, desejo, representa os apetites e desejos do corpo, incluindo as necessidades físicas e os impulsos básicos. O epitimia é essencial para a sobrevivência, mas, segundo Platão, deve ser controlado pela razão para evitar excessos que podem levar ao desequilíbrio. O epitimia está diretamente relacionado ao corpo físico, que requer atenção e cuidado para funcionar de maneira saudável e equilibrada.
Para Platão, a justiça na alma, e, por extensão, na vida de uma pessoa é alcançada quando há harmonia entre essas três partes. Isso significa que o logos, razão, deve governar o timos, espírito, e o epitimia, desejo, assegurando que nossas ações sejam racionais e virtuosas, ao mesmo tempo que atendemos às nossas necessidades físicas de maneira equilibrada. A aplicação prática dos ensinamentos de Sócrates e Platão no autocuidado. Ao considerar os ensinamentos de Sócrates e Platão à luz do conceito moderno de autocuidado integral, vemos como suas filosofias oferecem um mapa para alcançar e manter o equilíbrio entre o corpo físico, o corpo psicológico e o corpo espiritual. 1. O corpo físico e o epitimia. Platão nos ensina que, embora os desejos e apetites sejam naturais, eles devem ser geridos pela razão. Em termos práticos, isso significa cuidar do corpo físico não apenas atendendo aos seus desejos, mas fazendo isso de forma consciente e equilibrada. Alimentação saudável, exercícios regulares e repouso adequado são fundamentais para manter o corpo em harmonia. No entanto, a chave está em fazer escolhas informadas e racionais, que sustentem a saúde a longo prazo, em vez de ceder a impulsos momentâneos que podem levar a excessos e doenças. 2. O corpo psicológico e o logos. Sócrates e Platão nos lembram da importância do autoconhecimento e da reflexão contínua como base para uma vida equilibrada. O desenvolvimento do corpo psicológico, nesse sentido, envolve práticas que promovam a clareza mental, a inteligência emocional e a resiliência. Isso pode incluir terapia, leitura de textos filosóficos ou espirituais, escrita de diários e a prática da meditação. A razão, ou logos, deve guiar nossas ações e decisões, permitindo que enfrentemos os desafios da vida com sabedoria e discernimento. 3. O corpo espiritual e o timos. O timos representa o espírito de coragem e motivação, o que nos move a buscar algo maior do que nós mesmos. Cuidar do corpo espiritual significa conectar-se com esse impulso, cultivando práticas que alimentem nossa alma e nos deem um senso de propósito. Isso pode incluir meditação, oração, participação em comunidades espirituais ou simplesmente passar tempo na natureza. O corpo espiritual, alimentado pelo timos, nos dá a força e a determinação para viver de acordo com nossos valores mais elevados, mesmo diante das adversidades. Os ensinamentos de Sócrates e Platão oferecem uma visão profunda e integradora da natureza humana, que ainda hoje pode nos guiar na busca pelo equilíbrio. Ao aplicarmos suas filosofias ao conceito moderno do tripé de sustentação, corpo físico, psicológico e espiritual, encontramos um caminho para viver de maneira plena e harmoniosa. Cuidar de nós mesmos não é apenas uma questão de atender às necessidades físicas, mas de cultivar uma vida rica em significado, guiada pela razão, coragem e sabedoria. Ao seguir os princípios de Sócrates e Platão, podemos construir uma base sólida para nossa vida, onde cada aspecto de nossa existência é atendido e nutrido de maneira equilibrada. Esse equilíbrio não é apenas o segredo para uma vida longa e saudável, mas também para uma vida de profunda realização e propósito. E é esse equilíbrio que buscamos neste livro, convidando você a integrar esses ensinamentos antigos em sua jornada de autocuidado e autoconhecimento. Capítulo 4 – O tripé de sustentação do ser. A jornada de Leonardo da Vinci. Ao longo da história, muitos mestres buscaram a harmonia entre o corpo físico, o psicológico e o espiritual. Um dos mais notáveis entre eles foi Leonardo da Vinci. Renomado como um dos maiores gênios da humanidade, Da Vinci não era apenas um artista talentoso, mas também um visionário que compreendeu a importância da integração desses três pilares fundamentais do ser humano. Seu legado continua a influenciar não só o campo das artes, mas também da ciência, filosofia e até mesmo da espiritualidade. Neste capítulo, exploraremos como Da Vinci exemplifica o equilíbrio entre o físico, o psicológico e o espiritual, mostrando como sua abordagem holística pode servir como modelo de sustentação para a vida moderna. O corpo físico, a máquina perfeita. Leonardo da Vinci era fascinado pelo corpo humano. Ele passava horas dissecando cadáveres, buscando entender os mínimos detalhes da anatomia. Suas anotações e desenhos detalhados do corpo humano revelam uma obsessão pela perfeição física e funcionalidade. Para da Vinci, o corpo era uma máquina perfeita criada pela natureza, um instrumento essencial para a expressão da vida e do espírito. Sua famosa obra O Homem Vitruviano não é apenas um estudo de proporções, mas uma representação simbólica do equilíbrio que ele acreditava ser necessário para uma vida plena. O equilíbrio psicofísico na vida moderna.
O estudo anatômico de Da Vinci vai além do interesse médico. Ele entendia que o estado físico do corpo influencia diretamente o psicológico. O corpo, para Da Vinci, não era apenas um meio de interação com o mundo externo, mas também um reflexo do estado interior do indivíduo. A tensão muscular, a postura e o movimento eram, para ele, indicadores claros do estado emocional e mental de uma pessoa. Assim como Da Vinci acreditava que o corpo deveria ser cuidado e treinado para alcançar sua máxima potencialidade, ele também entendia que a mente precisava de cultivo. Em um mundo onde o estresse e a ansiedade dominam, o exemplo de Da Vinci nos ensina que a prática física regular, a alimentação balanceada e o sono adequado são essenciais não apenas para a saúde do corpo, mas também para manter a mente afiada e equilibrada. O espírito, o elo divino. Além de suas realizações no campo da ciência e arte, Leonardo da Vinci era profundamente espiritual. Ele acreditava que o espírito humano era o elo que conectava o corpo e a mente ao divino. Essa dimensão espiritual não se manifestava apenas em sua busca incessante pelo conhecimento, mas também em sua percepção da beleza e da natureza. Para ele, a observação da natureza era uma forma de conectar-se com o divino, uma meditação em movimento que nutre o espírito. Leonardo buscava um entendimento profundo da natureza não só para replicá-la em suas obras de arte, mas para compreender as leis universais que regiam a vida. Ele acreditava que ao estudar a natureza, estava estudando a mente de Deus, e esse era o ápice da espiritualidade para ele. Para Da Vinci, a espiritualidade não era uma prática separada do cotidiano, mas sim intrínseca a cada ação, a cada pensamento e a cada expressão artística. A integração do tripé, lições para o marketing pessoal e o desenvolvimento humano. Para profissionais de marketing, coaches e aqueles que buscam entender e influenciar o comportamento humano, a abordagem de Leonardo da Vinci oferece lições valiosas. A integração do físico, psicológico e espiritual não é apenas uma filosofia de vida, mas uma estratégia poderosa para criar uma marca pessoal autêntica e eficaz. 1. Cuidado físico. A primeira impressão conta, e o cuidado com o corpo físico reflete o respeito e o amor próprio. Da Vinci sabia que o corpo era uma extensão de sua arte, por isso, mantinha-o saudável e equilibrado. Para quem busca sucesso, entender a importância da presença física e da energia que se emite é fundamental. 2. Equilíbrio psicológico. A mente é o centro de todas as nossas ações. Da Vinci cultivava seu intelecto com o mesmo cuidado com que cultivava seu corpo. O equilíbrio emocional e mental é crucial para tomar decisões racionais, manter o foco e ter uma comunicação clara e persuasiva. 3. Conexão espiritual. O propósito maior, o porquê de nossas ações, está na espiritualidade. Da Vinci encontrou no estudo da natureza e na busca pelo conhecimento um meio de se conectar com algo maior. Para aqueles que buscam liderar ou influenciar, uma conexão espiritual sólida fornece a resiliência necessária para enfrentar os desafios com integridade e autenticidade. Embora Leonardo da Vinci tenha vivido há mais de 500 anos, suas lições sobre a integração do físico, psicológico e espiritual são mais relevantes do que nunca. Em um mundo acelerado e muitas vezes caótico, o equilíbrio que ele buscava e ensinava pode ser a chave para uma vida mais saudável, produtiva e espiritualmente rica. Ao seguir o exemplo de Da Vinci, podemos desenvolver uma estratégia de vida e marketing pessoal que não apenas nos mantém alinhados e coerentes, mas também ressoa profundamente com aqueles que nos rodeiam. Seja você um empreendedor, líder ou alguém em busca de autodesenvolvimento, a jornada de Da Vinci oferece um roteiro claro para o sucesso em todas as áreas da vida. Este capítulo, construído sobre os ensinamentos de Leonardo da Vinci, não só enfatiza a importância do tripé de sustentação do ser humano, mas também serve como um guia prático para aqueles que desejam aplicar esses princípios em suas vidas cotidianas, seja no âmbito pessoal ou profissional. Capítulo 5, o tripé de sustentação do ser. A perspectiva de Carl Jung. Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, é uma figura central na psicologia moderna. Fundador da psicologia analítica, Jung trouxe uma compreensão profunda sobre a integração do corpo, da mente e do espírito na construção do eu. Suas teorias sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos e a individuação fornecem uma estrutura poderosa para entender a complexidade humana e alcançar uma vida equilibrada. Neste capítulo, exploraremos como a perspectiva de Jung sobre o corpo, o psicológico e o espiritual continua sendo uma bússola para quem busca uma vida íntegra e plena. O corpo físico, a manifestação do inconsciente.
Para Carl Jung, o corpo não era apenas uma máquina biológica, mas também uma manifestação física do inconsciente. Ele acreditava que o corpo carregava memórias, traumas e arquétipos, refletindo que estava enterrado no inconsciente. Sintomas físicos inexplicáveis, doenças psicossomáticas e até mesmo o estado geral de saúde eram, para Jung, expressões diretas de conflitos internos não resolvidos. Jung compreendia que a saúde física estava intrinsecamente ligada à saúde mental e espiritual. Ele incentivava o reconhecimento dos sinais do corpo como mensagens do inconsciente, que poderiam revelar aspectos ocultos da psique. Para Jung, cuidar do corpo era, portanto, uma forma de integrar e curar a mente e o espírito. Ele via a prática de atividades físicas, como o exercício e a nutrição, não apenas como métodos para manter a forma física, mas também como rituais que fortalecem a conexão com o eu interior. O psicológico, a jornada da individuação. A contribuição mais notável de Carl Jung para a psicologia foi o conceito de individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos ao integrar o consciente e o inconsciente. Jung acreditava que a mente humana é composta de várias camadas, desde o ego consciente até os aspectos mais profundos do inconsciente pessoal e coletivo. A jornada da individuação era, para ele, a chave para o equilíbrio psicológico e o desenvolvimento espiritual. Jung enfatizava a importância de confrontar a sombra, os aspectos reprimidos e não aceitos de nós mesmos, como parte crucial desse processo. Ao integrar a sombra, o indivíduo se torna mais inteiro, equilibrado e autêntico. Jung também explorou o papel dos arquétipos, padrões universais de comportamento que, segundo ele, influenciam nossas ações, sonhos e até mesmo a maneira como nos relacionamos com os outros. Essa abordagem holística da psique humana não só ampliou nossa compreensão da mente, mas também destacou a interdependência entre a saúde mental e o bem-estar espiritual e físico. Para Jung, a busca pelo autoconhecimento era um caminho para a cura e a transformação pessoal. O espírito, o inconsciente coletivo e a busca pela totalidade. Carl Jung acreditava profundamente na dimensão espiritual da existência. Ele postulou que além do inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo, uma camada mais profunda que compartilha memórias, símbolos e experiências universais com toda a humanidade. Esse inconsciente coletivo é o repositório dos arquétipos, como o ancião sábio, o herói, a mãe que emergem em nossos sonhos, mitos e religiões. Para Jung, o desenvolvimento espiritual estava enraizado na conexão com esse inconsciente coletivo. Ele via a espiritualidade como um aspecto fundamental do processo de individuação, onde o indivíduo busca uma totalidade que transcende o ego e conecta-se com algo maior. A religião, os mitos e os rituais eram, para Jung, expressões simbólicas dessa busca espiritual, formas de dar sentido à vida e de integrar o ser. A espiritualidade jungiana não era restrita a dogmas ou crenças religiosas específicas. Em vez disso, ela se baseava na experiência direta do luminoso encontro com o sagrado que evoca temor e reverência. Jung acreditava que a integração espiritual era essencial para alcançar a verdadeira totalidade, permitindo que o indivíduo vivesse uma vida significativa e equilibrada. A integração do tripé, lições para o crescimento pessoal e a harmonia interior. Carl Jung oferece uma abordagem integrada e profunda para o desenvolvimento pessoal, enfatizando a interconexão do corpo, da mente e do espírito. Suas teorias fornecem ferramentas práticas para quem deseja alcançar uma vida equilibrada e harmoniosa. 1. Cuidado físico. Para Jung, o corpo é um reflexo do inconsciente. Cuidar do corpo significa prestar atenção aos sinais que ele nos dá e compreender as mensagens do inconsciente. O autocuidado físico, como uma boa alimentação, exercícios regulares e práticas de relaxamento, contribui para a integração mente-corpo. 2. Equilíbrio mental. A individuação é o caminho para o equilíbrio psicológico. Confrontar e integrar a sombra, explorar os arquétipos e buscar o autoconhecimento são passos essenciais para desenvolver uma mente saudável e equilibrada. Jung nos ensina que o equilíbrio mental é alcançado quando abraçamos tanto a luz quanto a sombra dentro de nós. 3. Desenvolvimento espiritual. Jung vê a espiritualidade como uma busca por totalidade, conectar-se com o inconsciente coletivo e integrar os arquétipos espirituais em nossas vidas nos permite viver com mais significado e propósito. A espiritualidade, para Jung, é a chave para a verdadeira individuação e totalidade.
A sabedoria de Caril Jung continua a ser uma fonte inesgotável de insight e orientação para aqueles que buscam viver uma vida plena e integrada. Sua ênfase na integração do corpo, da mente e do espírito nos mostra que o crescimento pessoal não é uma jornada linear, mas uma espiral de autoconhecimento e transformação ao seguir o caminho da individuação, como proposto por Jung. Podemos alcançar um equilíbrio interno que nos permite viver de forma mais autêntica e conectada com o mundo ao nosso redor. Seja você um terapeuta, um líder ou alguém em busca de autodescoberta, os ensinamentos de Jung oferecem um mapa profundo e detalhado para alcançar a totalidade e a harmonia interior. Este capítulo, fundamentado na obra de Carl Jung, complementa as abordagens anteriores de Leonardo da Vinci e Sócrates, oferecendo uma visão moderna e psicológica sobre a integração do corpo, da mente e do espírito. A perspectiva de Jung reforça a importância de uma vida equilibrada e integrada, destacando o papel central da individuação e da espiritualidade no desenvolvimento humano. Capítulo 6 – O tripé de sustentação do ser. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma das figuras mais influentes da história da humanidade, cujos ensinamentos transcendem o tempo e continuam a impactar bilhões de pessoas em todo o mundo. Embora frequentemente lembrado por sua mensagem espiritual, os ensinamentos de Jesus também abordam profundamente a importância do corpo físico e do equilíbrio psicológico. Neste capítulo, exploraremos como a vida e as palavras de Jesus Cristo oferecem uma abordagem holística para o tripé de sustentação do ser, o corpo, a mente e o espírito, e como essa perspectiva pode ser aplicada para alcançar uma vida plena e significativa. O corpo físico, templo do espírito. Uma das mensagens centrais de Jesus é a reverência pelo corpo como um templo do Espírito Santo. Em diversas passagens do Novo Testamento, Jesus enfatiza a importância do corpo físico como uma criação divina, digna de respeito e cuidado. O corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, 1 Coríntios 6:19. Essa visão destaca que o corpo não é apenas um receptáculo temporário, mas uma parte integral da criação de Deus, destinada a ser cuidada com amor e responsabilidade. Jesus também realizou diversos milagres de cura, restaurando a saúde física de muitas pessoas, o que reforça a importância que ele atribui ao bem-estar físico. Ao curar os doentes, Jesus não apenas aliviava o sofrimento corporal, mas também trazia uma mensagem de esperança e renovação espiritual. Esses atos demonstram que o cuidado com o corpo é um reflexo do cuidado com o espírito, e que o bem-estar físico é essencial para uma vida espiritual saudável. O psicológico, paz e equilíbrio interior. A mensagem de Jesus vai além do corpo físico, tocando profundamente a mente e as emoções humanas. Ele frequentemente falou sobre a importância da paz interior e do equilíbrio psicológico. Em um de seus sermões mais conhecidos, o Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre a importância de manter uma mente serena e livre de preocupações. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Jesus enfatizava a necessidade de confiar em Deus e liberar-se da ansiedade e do medo. Sua mensagem de paz interior está intimamente ligada ao equilíbrio mental, sugerindo que a verdadeira paz vem de uma confiança profunda em Deus e de uma vida orientada por valores espirituais. Ele também ensina o poder do perdão como meio de libertar a mente do rancor e da culpa, oferecendo um caminho para a cura emocional e o crescimento psicológico. Além disso, Jesus promoveu a importância do amor e da compaixão, não apenas como práticas espirituais, mas como caminhos para a saúde mental. Amar ao próximo como a si mesmo, Mateus 22:39, sugere que o amor e a empatia são fundamentais para o equilíbrio interior, tanto no cuidado com os mesmo. O espírito, a conexão com o divino. O aspecto espiritual é o coração dos ensinamentos de Jesus. Ele veio para revelar a proximidade de Deus e mostrar que a vida espiritual é acessível a todos. A espiritualidade de Jesus não era abstrata ou distante, mas profundamente pessoal e prática. Ele ensinou que o relacionamento com Deus é o alicerce de toda a existência humana e que o espírito é a parte mais elevada e essencial do ser. Jesus frequentemente se retirava para orar, buscando renovar sua conexão com o Pai. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Esse ato demonstra a importância da prática espiritual regular, do silêncio e da meditação como formas de nutrir o espírito. Ele também ensinou sobre o reino de Deus, não como um lugar distante, mas como uma realidade interior, acessível através da fé e da comunhão com Deus. O reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17:21. A mensagem espiritual de Jesus é centrada no amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Ele ensinou que a vida espiritual verdadeira se manifesta através de
atos de bondade, misericórdia e justiça. O Espírito, em sua visão, é o guia que ilumina todas as outras dimensões da vida, oferecendo propósito e direção. A integração do tripé, lições para a vida plena e a salvação. Os ensinamentos de Jesus Cristo oferecem uma visão profundamente integrada do ser humano, onde o corpo, a mente e o espírito são interdependentes e complementares. Suas palavras e ações fornecem um modelo poderoso para aqueles que buscam uma vida alinhada com princípios elevados e uma conexão profunda com o divino. 1. Cuidado físico. Jesus nos lembra que o corpo é sagrado e deve ser tratado como tal. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de saúde física, mas também de reverência ao Criador. O autocuidado é uma forma de honrar o dom da vida. 2. Equilíbrio psicológico. A paz interior e o equilíbrio mental são fundamentais para viver uma vida plena. Jesus ensina que confiar em Deus, praticar o perdão e cultivar o amor são caminhos essenciais para a saúde mental e emocional. 3. Desenvolvimento espiritual. A vida espiritual é o centro de tudo, e Jesus nos mostra que o espírito é o que conecta o ser humano ao divino. A oração, a meditação e o amor são os pilares de uma vida espiritual rica e significativa. Os ensinamentos de Jesus Cristo oferecem uma abordagem completa e equilibrada para a vida humana. Sua ênfase na integração do corpo, da mente e do espírito revela uma sabedoria que transcende o tempo e permanece relevante para a vida moderna. Em um mundo muitas vezes fragmentado e desconectado, a mensagem de Jesus é um convite para a plenitude, para viver em harmonia com o Criador, consigo mesmo e com os outros. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, podemos desenvolver uma vida equilibrada e alinhada com os valores espirituais mais elevados. Seja na prática do autocuidado, na busca pela paz interior ou na devoção espiritual, a mensagem de Jesus nos guia para uma vida de propósito, compaixão e conexão. Conexão divina. Este capítulo, inspirado nos ensinamentos de Jesus Cristo, complementa as visões de Sócrates, Platão, Leonardo da Vinci e Carl Jung, oferecendo uma perspectiva espiritual profundamente enraizada na tradição cristã. A abordagem de Jesus para o tripé de sustentação do ser nos lembra que o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito é essencial para alcançar uma vida plena, significativa e alinhada com o propósito divino. Capítulo 7. O esquecimento do tripé de sustentação. O preço da desconexão na vida moderna. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, conectividade instantânea e acesso ilimitado à informação. No entanto, paradoxalmente, à medida que a sociedade avança, muitos de nós estamos nos distanciando das fundações que sustentam uma vida equilibrada e plena, o cuidado com o corpo físico, o equilíbrio psicológico e o desenvolvimento espiritual. Este capítulo explora como e por que o homem moderno tem esquecido de cuidar deste tripé de sustentação e os impactos devastadores dessa desconexão. Ao mergulhar nesses exemplos, você poderá se reconhecer em alguns deles, percebendo quão vital é retornar a esses fundamentos para uma vida mais saudável e significativa. O corpo físico, negligência em meio à correria. Nos últimos anos, a sociedade moderna tem dado lugar a uma cultura de pressa e produtividade a qualquer custo. Trabalhar longas horas, pular refeições ou consumir alimentos processados e dormir mal se tornaram a norma para muitos. A tecnologia, embora tenha trazido conveniência, também contribuiu para estilos de vida mais sedentários, onde o tempo gasto em frente às telas supera em muito tempo dedicado ao exercício físico. Essa negligência com o corpo físico tem consequências graves. Obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outros problemas de saúde relacionados ao estilo de vida estão em ascensão. Muitas vezes, só percebemos a importância do corpo quando ele começa a falhar. Você já se pegou dizendo, eu não tenho tempo para me exercitar ou é só mais um fast food? Essas escolhas, acumuladas ao longo do tempo, cobram um preço alto. Além disso, a obsessão com padrões de beleza irreais promovidos pela mídia social leva a distúrbios alimentares e a uma imagem corporal distorcida. Em vez de tratar o corpo como um templo, muitas pessoas o veem como um projeto para alcançar a perfeição estética, negligenciando a saúde e o bem-estar geral. O psicológico, a pressão silenciosa da sociedade moderna. O equilíbrio psicológico tem sido severamente comprometido na sociedade atual. O ritmo frenético da vida moderna, a pressão para se destacar no trabalho, as expectativas sociais e a comparação constante nas redes sociais têm contribuído para níveis alarmantes de estresse, ansiedade e depressão. Em muitos casos, a busca incessante por sucesso profissional e financeiro resulta em burnout, uma condição de exaustão física e emocional que deixa as pessoas incapazes de funcionar de forma eficaz no trabalho e em suas vidas
hábitos pessoais. A mente sobrecarregada e em constante estado de alerta não consegue relaxar, e o ciclo de estresse se perpetua. Quantas vezes você já se pegou acordado à noite, rolando a tela do celular, sentindo um aperto no peito ao pensar em todas as suas responsabilidades? Esse estado de ansiedade contínua é um sinal claro de que o equilíbrio psicológico foi perdido. Além disso, a falta de atenção à saúde mental é exacerbada pela estigmatização da terapia e do autocuidado. Muitas pessoas ainda acreditam que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, quando na verdade é uma demonstração de coragem e autocompaixão. Ignorar os sinais de sofrimento psicológico pode levar a consequências graves, como isolamento social, abuso de substâncias e, em casos extremos, suicídio. O espiritual, a desconexão com o eu interior. O desenvolvimento espiritual, que outrora era uma parte central da vida humana, tem sido frequentemente deixado de lado na sociedade moderna. A espiritualidade, seja por meio da religião, meditação ou conexão com a natureza, oferece um sentido de propósito, pertencimento e paz interior. No entanto, em um mundo que valoriza tangível e o material acima de tudo, o espiritual muitas vezes é ignorado ou tratado como uma prioridade secundária. A busca incessante por bens materiais e status social pode levar a uma sensação de vazio, onde as conquistas externas não conseguem preencher a lacuna interna. Você já sentiu que, apesar de alcançar metas importantes, algo ainda falta? Isso é a alma clamando por atenção. A ausência de práticas espirituais deixa muitas pessoas sem uma âncora em tempos de turbulência. Sem essa conexão com algo maior do que nós mesmos, é fácil sentir-se perdido, sem direção e sem propósito. Além disso, a espiritualidade não cultivada pode resultar em uma desconexão profunda com a própria essência e com os outros, contribuindo para um sentimento de isolamento e solidão. A crise do tripé de sustentação, o preço da desconexão. O esquecimento do tripé de sustentação, corpo, mente e espírito, está levando a uma crise silenciosa, mas profunda, na sociedade moderna. A desconexão desses três pilares essenciais resulta em vidas desequilibradas, onde o bem-estar físico, psicológico e espiritual é comprometido, levando a uma existência marcada por doenças, estresse ou uma busca insaciável por algo que parece sempre estar fora de alcance. Você se identifica com essa realidade? Se sim, não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam esses mesmos desafios. O primeiro passo para reverter esse ciclo é reconhecer onde como você está negligenciando o seu tripé de sustentação. Reconstruindo o tripé, a jornada de retorno ao equilíbrio. Felizmente, nunca é tarde para reconstruir o tripé de sustentação e restaurar o equilíbrio em sua vida. Comece com pequenos passos, reserve tempo para cuidar do corpo, permita-se momentos de paz mental e reconecte-se com sua espiritualidade, seja através da oração, meditação ou simplesmente apreciando a beleza da natureza. Lembre-se de que a jornada para o equilíbrio é contínua e pessoal. O que funciona para os outros pode não funcionar para você. Está tudo bem. O importante é começar, reconhecer a importância do tripé e tomar medidas diárias para cuidar de cada um de seus pilares. Ao longo deste capítulo, vimos como a sociedade moderna frequentemente nos afasta do cuidado com o corpo, a mente e o espírito, levando a um ciclo de desconexão e sofrimento. Mas, ao trazer a consciência para esses aspectos e agir de maneira proativa, você pode recuperar o controle sobre sua vida e começar a construir uma existência mais equilibrada, saudável e significativa. A vida plena e satisfatória que você busca não está em conquistas externas, mas na harmonia interior que surge quando você cuida de todos os aspectos do seu ser. Ao reconstruir seu tripé de sustentação, você não apenas encontrará um sentido mais profundo na vida, mas também se tornará um exemplo vivo para aqueles ao seu redor, mostrando que é possível viver com propósito, paz e plenitude. Este capítulo é um convite para refletir sobre sua própria vida e tomar as rédeas do seu bem-estar. A partir dessa conscientização, você pode começar a reconstruir o tripé de sustentação que manterá sua vida equilibrada, plena e em harmonia com o que realmente importa. 08 tarefas diárias simples para trazer equilíbrio ao corpo, mente e espírito. 1. Prática de exercício físico. Dedique pelo menos 30 minutos por dia para atividades físicas, como caminhar, correr, fazer yoga ou qualquer outra forma de exercício que movimente o corpo. Isso não só melhora a saúde física, mas também libera endorfinas, que ajudam a equilibrar o humor. 2. Meditação ou oração. Reserve 10 a 15 minutos para a meditação ou oração. Essa prática diária ajuda a acalmar a mente, reduzir o estresse e fortalecer a conexão espiritual. 3. Alimentação consciente. Faça refeições equilibradas e nutritivas, prestando atenção aos alimentos que você consome. Comer com consciência promove não apenas a saúde física, mas também uma maior conexão com o corpo. 4. Leitura ou estudo reflexivo.
Dedique tempo para ler ou estudar algo que enriqueça sua mente ou espírito. Isso pode ser um livro inspirador, filosofia, espiritualidade ou qualquer conteúdo que amplie seu conhecimento e introspecção. 5. Prática de gratidão. Ao final do dia, liste 3 coisas pelas quais você é grato. A prática da gratidão promove uma mentalidade positiva e fortalece o equilíbrio emocional e espiritual. 6. Desconexão digital. Estabeleça um período do dia para desconectar-se de dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores. Use esse tempo para se reconectar consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. 7. Respiração consciente. Pratique a respiração consciente várias vezes ao dia. Respirar profundamente com intenção ajuda a reduzir o estresse, melhora a concentração e restaura a calma interior. 8. Atos de bondade. Realize um ato de bondade por dia, seja para alguém próximo ou para um desconhecido. Pequenos gestos de gentileza fortalecem a conexão humana e promovem o bem-estar espiritual. 9. Reflexão diária. Tire alguns minutos antes de dormir para refletir sobre o seu dia. Pergunte a si mesmo o que aprendeu, o que poderia melhorar e como pode crescer em direção ao equilíbrio entre corpo, mente e espírito. 10. Contato com a natureza. Passe algum tempo ao ar livre todos os dias, seja caminhando no parque, cuidando de plantas ou simplesmente respirando ar fresco. O contato com a natureza ajuda a equilibrar as energias e promove um senso de paz e conexão com o universo. Implementar essas tarefas diárias simples pode transformar sua vida, trazendo mais harmonia, saúde e equilíbrio para cada aspecto do seu ser. Capítulo 9. O caminho de retorno ao equilíbrio. Ao chegar ao final desta jornada, você já percorreu os caminhos traçados pelos grandes mestres do passado, Sócrates, Platão, Leonardo da Vinci, Carl Jung e Jesus Cristo, cada um oferecendo uma visão única sobre a interconexão entre corpo, mente e espírito. Exploramos como o equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida plena e significativa, e como a desconexão desse tripé de sustentação tem levado muitos a uma existência fragmentada, marcada pelo estresse, pela superficialidade e pela falta de propósito. Mas o propósito deste livro não é apenas iluminar esses desafios, mas também oferecer um caminho de volta à harmonia interior. As práticas e reflexões compartilhadas aqui não são apenas teorias, mas ferramentas concretas para transformar sua vida diária. A lista de tarefas simples que oferecemos não é uma mera sugestão, mas um convite para uma mudança profunda e duradoura. Imagine-se como um jardineiro cuidadoso, cultivando um jardim interior onde corpo, mente e espírito florescem em uníssono. Cada prática diária que você adota é como uma semente plantada com intenção e amor, que com o tempo, crescerá em um jardim vibrante de saúde, paz e sabedoria. Esse jardim não apenas embeleza sua vida, mas também exala um perfume que inspira e toca todos ao seu redor. A beleza dessa jornada é que ela não requer perfeição, mas sim compromisso. Compromisso em cuidar de si mesmo, em honrar seu corpo como o templo que ele é, em cultivar uma mente serena e focada, e em nutrir seu espírito com amor e conexão. Este é o verdadeiro caminho para a plenitude. Lembre-se de que a vida é uma dança contínua entre o físico, o psicológico e o espiritual. Quando você harmoniza esses 3 aspectos, cada passo se torna mais leve, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, e cada dia se torna uma celebração do milagre que é estar vivo. O caminho de retorno ao equilíbrio está sempre à sua disposição. A escolha é sua. Ao seguir adiante, que você possa carregar consigo a sabedoria e a inspiração que encontrou neste livro, e que ela guie seus passos em direção a uma vida de equilíbrio, propósito e verdadeira realização. A jornada continua, e o destino é o equilíbrio. Que você possa trilhar esse caminho com coragem, compaixão e um coração aberto. Dedico a todos aqueles que trouxeram dor e sofrimento, aos que cruzaram meu caminho com a sombra da dor, aos que semearam espinhos e lágrimas em meu coração. A vocês dedico estas palavras, este livro, esta jornada, pois foram vocês que me ensinaram a verdadeira arte de crescer. Cada ferida aberta, cada cicatriz deixada em minha alma, foi como uma lousa vazia, onde a vida escreveu lições profundas. A dor, que antes parecia apenas um fardo, revelou-se um mestre severo, mas generoso, que me conduziu por trilhas ocultas do meu próprio ser. Vocês, que trouxeram sofrimento, não foram inimigos, mas mestres disfarçados, enviando-me desafios para desbravar. Nos momentos de escuridão, quando tudo parecia perdido, foi na chama do sofrimento que encontrei a luz da minha força interior. O sofrimento é um professor que não tem piedade, mas sua lição é poderosa, capaz de transformar o mais frágil dos corações. Nas lágrimas, encontrei clareza. Na dor, encontrei propósito. No desespero, encontrei a mão amiga da esperança. Cada queda foi um convite para me levantar mais forte. Cada perda, uma oportunidade de aprender a valorizar o que realmente importa. A dor refinou minha alma como fogo refina o ouro.
e o sofrimento esculpiu em mim a resiliência de um guerreiro. Hoje, sou grato por cada lágrima derramada, por cada noite insone, por cada batalha travada em silêncio, pois foram vocês, com suas ações e palavras, que me deram o presente mais valioso, o poder da transformação. Que este livro seja um testemunho da força que habita em todos nós, uma lembrança de que a dor não é o fim, mas um novo começo. A vocês, que me feriram, que me testaram, que me fizeram questionar, eu dedico cada palavra aqui escrita, com o coração cheio de gratidão. Que a dor que você trouxe, seja para mim, o impulso que me elevou para além do que eu poderia imaginar. E que esta obra, nascida da luta e da superação, seja um farol para todos aqueles que ainda caminham na escuridão, mostrando que, mesmo nas adversidades, há uma beleza indescritível, e que, no fim, a dor e o sofrimento são apenas moldes, que nos esculpem em versões mais fortes, mais sábias, mais humanas de nós mesmos.